Olha aí, hoje eu estou apresentando aula minha mesmo, aula de processo civil. Pesado isso aqui em tribunal, hein, gente? É preciso pegar firme, hein? 374 a 380. Ó, vai ter uma aula bacana aí, coexistência do slide com o professor, acho que você vai gostar. Processo civil é punk, como se diz, tá? Agradeço às pessoas que de forma gentil deixam os comentários aí. Muito obrigado, vamos para a aula. Vamos lá, pessoal, continuar a parte que estávamos estudando as provas no processo civil. Nós começamos com o artigo, só para você não ficar perdido, nós começamos com provas e exposições gerais, fomos do artigo 369 ao 373 e agora vamos do 374 ao 380, ainda em disposições gerais. Legal, vamos lá para o 374 ver o que ele tem para nos ensinar. Não depende de prova. O que não depende de prova? Ora, o fato notório, fato conhecido já das pessoas, eu não vou precisar de prova, ok? Fato notório não depende de prova. Claro que vai ter que analisar a questão da, geográfica, do local, tal, o que é notório, né, no sul, não é para o norte. Fato notório não depende de provas. Foi um fato, às vezes, até de economia mundial, todo mundo já sabe. É fato notório. Fato afirmado por uma parte e confessado pela outra. Ué, fato confesso, aí não precisa de prova, né? Fato admitido no processo como incontrovérsia. Gente, se uma coisa não tem controvérsia, não depende de prova, né? Então, fato notório, afirmado por uma parte, confessado pela outra, já era, admitido no processo como incontroverso, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Também não depende de prova, quando eu tenho essa presunção. Agora, uma coisa, pessoal, quando a gente fala aqui, ó, cadê? Fatos, o advogado, né, a gente vai perceber isso, quando ele está lá redigindo sua petição, quando ele está lá fazendo sua contestação, o cuidado muito grande ao falar demais, né, ao escrever mal, é que às vezes você utiliza palavras que possam, né, confessar, palavras que possam fazer com que o autor disse é verdade ou o contrário. Então é muito perigoso, porque se isso for considerado, né, se esse fato for admitido no processo como incontroverso, eu não preciso provar. Então isso aqui é extremamente importante. O juiz, no artigo 375, ele aplicará as regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece. E ainda as regras de experiência técnica. Ressalvado quanto a estas, o exame pericial. Galera, às vezes o juiz, primeiro ele tem as regras de experiência comum, né? Aquilo que se observa de forma tranquila, né? Se o sujeito jogar água, colocar a mão ali na tomada, ele vai tomar choque. As regras de experiência comum que todos nós temos, de nossas experiências da vida, são observadas. Agora, às vezes o juiz, antes de ser juiz, ele era engenheiro, né? Ele tem uma formação médica antes de ir para a magistratura, não sei, não interessa, mas ele vai precisar então de um perito, ou ele mesmo vai fazer? Não, gente, se depender a prova, de prova técnica, eu vou precisar de perícia, tá bom? Então cuidado ao fazer essa análise do jeito que está escrito aqui, para não achar que se ele tiver o conhecimento, ele pode dispensar tudo. Não, senhor, vai ter de ter a oitiva, né? Um expert, ouvir um perito ali daquela área para saber. Agora, o juiz vai analisar tudo isso em conjunto, não fica de forma isolada. Nós já vimos que ele não fica nem vinculado ao próprio laudo, nós vamos ver, já falamos na primeira parte. Agora eu pergunto, o que é objeto de prova? Nós estamos falando de fatos até agora. E o direito? Não, professor, direito não. Eu não tenho, o juiz não vai pedir para eu provar o direito, porque quem tem de conhecer o direito é o juiz. Eu dou os fatos, é ele que me diz qual artigo, tudo. Então, veja que interessante, isso é uma exceção. A parte que alegar direito municipal, direito estadual, direito estrangeiro, consuetudinário, vem de costumes. Se uma parte alegar isso, ela, não é o juiz, ela vai ter de provar o teor e a vigência. Claro, se o juiz não conhecer.
A gente, quando estuda isso um pouco mais profundamente, vai ver que se for um direito municipal, da localidade onde o juiz tem, ele tem até de conhecer mesmo, né? Mas não de todos os municípios, enfim. Mas não importa, o código só fala isso. Parte que alegar direito municipal, tecnicamente está dizendo, ó, o juiz tem de conhecer a legislação federal. Parte de direito municipal, estadual, estrangeiro, constitucional ordinário, provar-lhe-á o teor e a vigência se o juiz determinar. Olha, eu consigo até explicar como é que um advogado vai provar, por exemplo, o teor, mas a vigência caberia ao juiz, né? Na arte da hermenêutica, mas enfim, o código diz isso, então eu fico quieto, tá? Então cuidado com esse detalhe aí, né? O que mais que eu tenho para observar aqui? Direito estrangeiro, nós já falamos que é possível ser provado, compêndios, legislação atualizada, né? Dá lá a publicação da lei, você prova tudo isso bonitinho. Agora o 377 fala assim, ó, a carta precatória, né, nós sabemos, se você lembra, às vezes eu tenho de praticar um ato num outro local, numa outra cidade, um juiz conversa com esse outro juiz mediante carta precatória. Às vezes eu tenho de falar de país para país, eu vou me utilizar de carta rogatória. E às vezes também existe o auxílio direto. Eu tinha trazido aqui, ó, tudo bem, eu vou falando do meu jeito aqui. No caso do auxílio direto, que a gente não via exatamente esse teor no Código Antigo, é um encaminhamento pela autoridade central estrangeira à autoridade central brasileira, né? Que no caso, a autoridade central brasileira é o Ministério da Justiça. É só isso. Então, são formas mútuas de cumprimento de atos. Então você tem o chamado auxílio direto, e lembrando que essa autoridade central no Brasil é o Ministério da Justiça e Segurança Pública hoje, tá? Agora, o que ele fala? Ele fala, ó, a carta precatória, a carta rogatória, o auxílio direto suspendem o julgamento da causa. No caso previsto do artigo 313, inciso 5, a linha B. Quando, tendo requeridos antes da decisão de saneamento, a prova nele solicitada for imprescindível. Então vamos com calma, pessoal. Houve uma precatória e isso é imprescindível, essa prova que vai ser feita. Houve uma carta rogatória, auxílio direto, e não voltou. Isso foi solicitado, olha lá, foi requerido antes do saneamento, e isso é de suma importância para o julgamento. O que ele está dizendo? Suspende no caso previsto no 313, 5B. Vamos lá. O 313, 5B fala, suspende-se o processo quando a sentença de mérito tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou produção de prova, requisitada a outro juízo. Galerinha, então, em suma como é que eu vou julgar se não voltou essa precatória daquele local e eu não consigo julgar antes? Então, veja, se ela foi proferida somente após a sentença de mérito, dependa da verificação desse fato ou de uma prova. Então, não tem jeito. Então, o que diz o dispositivo é isso. A carta precatória, a carta rogatória, auxílio direto, suspende o julgamento da causa previsto no artigo 313 e tal, quando tiver sido requerida antes da decisão de saneamento, a prova nele solicitada for imprescindível. Professor, posso fazer uma pergunta? E quanto tempo demora essa JOS? Então, o parágrafo 4º do 313 fala: o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano nessas hipóteses, tá? Isso eu tive de ir lá no 313 para poder matar essa questão, senão eu não teria como explicar. O parágrafo único diz: a carta rogatória e a carta precatória não devolvidas no prazo ou concedidas sem o efeito de suspender, elas podem depois ser juntadas a qualquer momento. O grande problema que eu acho que uma prova dá, né, prova que eu digo é a prova da VUNESP, deve ser e tal, é na parte de cima, né? Porque no 377, quando fala que suspende, quando for imprescindível. Se liga nisso, legal? Beleza. Vamos agora para o 378, que fala, ó, ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para descobrimento da verdade. Pessoal, se você for lá no começo do código, você acha um artigo que diz assim, ó, todos os sujeitos do processo devem cooperar, princípio de cooperação, devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, a Constituição fala, decisão de mérito justo e efetivo. Então não há novidade alguma de que tem um dispositivo que fala que todo mundo tem que colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da
É verdade. Legal? O artigo 379 fala: preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte. Opa, o senhor falou que todo mundo tem de colaborar, professor. Ninguém se exime de colaborar. Aí é que tá, gente. Ninguém se exime. Bacana, bonito. Mas também ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então veja o que ele diz. Veja o que ele diz. Preservado o direito de não produzir prova contra si. Primeira verdade, ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Agora vamos às incumbências. Incumbe à parte comparecer em juízo, respondendo o que lhe for interrogado, colaborar com o juízo na realização da inspeção judicial, considerada necessária, praticar ato que lhe for determinado, isso são incumbências. Veja, às vezes você pode falar, professor, então a própria parte, ela é obrigada a ir? Sim. Né? Um depoimento pessoal, sim, mas ela não está obrigada, por exemplo, a dizer a verdade produzindo prova contra ela própria. Né? Dando elemento que dê causação penal contra ela. Então são coisas distintas, tá bom? Bacana. E o terceiro? Pode entrar um terceiro nessa jogada? Como é que funciona essa questão de provas? Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, informar ao juízo os fatos e as circunstâncias que tenha conhecimento. Ele não faz parte do polo, não é autor, não é réu, mas é um terceiro, se tiver de colaborar, ele vai falar o que ele sabe e o que ele não sabe. Ou às vezes, exibir um documento que ele tenha e que interesse ao processo. Exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Existe até um procedimento para isso, nós vamos estudar. Você vai estudar, quer ver, ó? Você vai estudar. Deixa eu mostrar, porque eu quando aluno, eu gostava que o professor mostrava já onde eu ia, onde eu não ia, porque ficar estudando um por um e não saber para onde eu vou, eu fico tão perdido. Olha aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, né? Nós estamos aqui, mas veja, você vai ver uma hora que nós vamos estudar exibição de documento ou coisa. E você vai reparar que esse documento ou coisa pode estar em poder de terceiro, né? E existe um procedimento aqui específico para isso. Voltando para lá, para a gente não ficar perdido. Cadê? 380. Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar. Olha que interessante. Nós estamos falando que o incumbe ao terceiro, em qualquer causa, informar o juiz das circunstâncias que ele tenha conhecimento, exibir coisa. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, o terceiro fala, não vou cumprir isso. O juiz pode determinar, além de multa, ele pode fazer isso, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Moral da história, meu amigo. Se você for um terceiro e simplesmente falar assim, ó, não é comigo, eu não vou cumprir, o juiz pode fazer o quê? Determinar uma busca e apreensão de buscar esse documento, sem problema, tá bom? Matamos essa primeira parte das disposições gerais. Estão aqui os nossos contatos e eu gostaria mais uma vez de agradecer e pedir, por favor, deixe seu comentário para que nós possamos melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado.